Fala, gente, aqui quem tá falando é o Eris Snail. Eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre uma parte do 3D que é o Tech Arts, que eu acho que tem bastante informação legal para compartilhar com vocês. Acho que pode ser legal, né? Então, resumidamente, o artista técnico, né? Ele é o cara que ele é meio de exatas e meio de humanas, né? Ele tá numa etapa do processo de fazer um jogo, fazer uma simulação, em que ele vai pegar conceitos artísticos, né, mais abstratos, e ele vai definir direção, vai modularizar, vai criar circunstâncias para determinadas características dessa arte serem alteradas, né? Então, em jogos a gente tem muitos exemplos disso, né? As gramas, água, efeitos atmosféricos, esse tipo de coisa, todas essas coisas são criadas por artista técnico, né? Então, eu vou falar um pouquinho a respeito dessas coisas, mostrar alguns exemplos para vocês que eu acho que pode ser interessante. Bom, dá uma olhada aqui nesses dois círculos, né? Olhando assim, de longe, eles parecem exatamente a mesma coisa, mas bora dar uma olhada aqui de perto, no círculo da esquerda, e observa como a gente já começa a ver a resolução dele, né? Porque a gente consegue ver isso porque esse carinha aqui é uma textura, né? É um bitmap normal. Se não me engano, eu fiz ele com 2048 ou 1024, não lembro exatamente qual é a escala dele. Mas ele é um bitmap. Agora, esse cara da direita, vamos dar um zoom nele aqui, ó. E olha só que legal. A gente consegue dar zoom infinito e a resolução mantém. Por que isso acontece? Porque, diferente desse cara aqui, o círculo ele foi gerado matematicamente. Então, um artista técnico, na base, ele precisa aprender matemática básica, que é para ele resolver os problemas. Né? A maior parte das coisas, né? Quase tudo funciona, pelo menos com algum conceito matemático por trás. Né? Até para você escalonar, mover ou rotacionar mapas, objetos, se você quiser fazer isso dinamicamente e não usar rig, a gente usa matemática. Vou mostrar umas coisinhas aqui no Unreal para vocês. Deixa eu ver aqui no Unreal. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, essa árvore aqui. O gradiente de cor dessa árvore, o movimento dela e as outras características, como a textura e coisas do tipo, todas elas são geradas em game, né? Elas são geradas matematicamente e dá um resultado bem legal. Eu, por exemplo, consigo aqui abrir a instância do material e eu consigo, por exemplo, aqui, ó, vamos mexer aqui no vento dele aqui, ó. Aqui, ó. A gente consegue dar um bend, né? Escolher o quanto alguma parte da árvore vai dar um bend. Aqui é a mesma coisa. Ó. Consigo, ó, agora ela tá como se estivesse numa tempestade. E todas essas coisas aqui, elas foram feitas usando conceitos abstratos misturados com conceitos técnicos, né? Então o artista técnico ele é a pessoa que vai pegar a arte que um outro artista fez, né? No caso, pegar esses mapas de textura aqui, né? No caso foi eu que fiz também, mas geralmente outra pessoa faz. Daí ele vai pegar essa arte, pegar o FBX, né? E ele vai criar essas dinâmicas, né? Esses materiais. A gente tem, por exemplo, aqui a grama também. Então, essa grama, ela tem uma particularidade dela. Vou deixar aqui um link que é fácil de ver. Eu queria simular um efeito de 2D. Então eu tenho um shader, né, criado usando matemática, que ele calcula a distância entre cada asset em relação à câmera e ele troca a textura. Então você pode ver que aqui, ó, quando eu estou bem pertinho da câmera, a grama ela tem muito mais detalhe, tem muito mais informação, mas olha só como ela é lá atrás. Ela é basicamente um shape com cor. Isso tudo é feito dinamicamente, né? Porque, de acordo com o escopo do projeto, a gente define situações, comportamentos para ele. Fora isso também, por exemplo, a gente tem um outro esquema, que é você misturar programação com arte. Aqui no caso, nota, por exemplo, como o vento aqui ele está super aleatório. Mas eu tenho um blueprint, que eu chamo aquele de wind, e quando eu jogo ele na cena, olha só que legal, ele define agora a distância tanto das gramas como da árvore. Então eu consigo, por exemplo, apontar para cima, apontar para baixo.
apontar para qualquer direção que eu tiver afim. E quem faz esse tipo de coisa é o artista técnico, né? Então, se você se interessa por criar artes dinâmicas, artes que vão complementar games, né, apresentações virtuais e todo esse tipo de coisa, eu recomendo inicialmente aprender um pouco de matemática básica, ler nos fóruns, baixar arquivos de teste, que é o jeito de aprender esse tipo de conteúdo. E dentro dessa própria área, ela tem outras variações, né? Você tem, por exemplo, o artista técnico que ele desenvolve ferramentas para fazer algumas coisas, né? Não é o meu caso. Mas, por exemplo, você tem artistas técnicos que trabalham em grandes filmes, em grandes jogos, em que eles criam ferramentas de acordo com o escopo do projeto, né? Daí depende muito, né? Você vai ter que estudar bem mais a fundo, né? Programação e esse tipo de coisa. Bom, é isso.